que você planejou pro Cuts? Pittsburgh? Exato. Ou Pittsburgh. Ohio? Pensou em Ohio? Não, assim, o Ohio Como a é gente... que foi? O que vocês planejaram? Então, a gente desceu do palco, o planejamento foi... eu questionei ele, porque eu queria subir no Arnold. Quem não quer subir no Arnold, né? Com chance de ganhar ainda? Então, eu questionei ele sobre... Ele falou, ó, eu acho que a gente ainda não tá preparado para fazer uma preparação e logo em seguida entrar em outra. Tá. Aí, na frente, vocês vão entender que isso mudou, né? Mas aí, beleza. Ele via que, de certa forma, o meu físico era sempre melhor na primeira competição que a gente participasse. Uhum. Então, pra ele, ele não achava uma boa ideia a gente ir para o Arnold. E dá tudo de si lá. Exato, para o Pittsburgh. Então, a data meta era o Pittsburgh, desde o começo. Mas a questão do Arnold também envolve evolução do meu físico. O feedback dos árbitros foi que minhas costas precisavam melhorar bastante e a gente não tinha esse tempo se a gente competisse no Arnold. Uhum. Então, para ter também esse tempo de melhora, né, para conseguir trabalhar e melhorar esse ponto que os árbitros pediram, que foi só as dorsais, eles falaram que de frente estava muito bom, que só precisava ali melhorar um pouco mais de expansão e trazer um pouco mais de detalhe. No Olímpia se encaixou muito bem o frontline, mano. Sim, eu também acho. E aí, assim, a gente optou por subir no Pittsburgh. Só que aconteceram algumas coisas durante essa preparação aí para o Pittsburgh, que inclusive ele até falou assim, ó, não sei, talvez a gente precisa cancelar o Pittsburgh. Eu falei, mano... Aquela situaçãozinha lá foi foda. Então, porque assim, foram 3 semanas, literalmente 3 semanas, exatamente 3 semanas, com o meu físico em decadência, assim, decaindo bastante. Você começou a prep quantas semanas antes? Teve Olímpia... Uma semana depois da Olímpia eu já comecei. É mesmo? Não teve nem ano novo, nada? Nada. Caramba. Uma semana então foi depois... uma prep bem longa. Foi. Por isso mesmo que, mesmo com problemas que eu tive antes ali do Pittsburgh... Pode falar? Não... Pode, pra mim não tem um problema de falar. Picada da abelha? Foi a picada de uma abelha? Nunca tinha acontecido. Foi uma picada de abelha? Abscessinho. Quem nunca? Então... Foi o que você usou? Todos têm a primeira vez. Trembo? Estenocosa. Foi... Não uso aquosa. Não? Não, foi os que eu sempre uso. Os de sempre. Como é que foi? Aonde foi? No vasto lateral. Colocou e aí sentiu dor no dia seguinte, foi piorando? Foi. No dia seguinte eu já acordei com febre. Eu acordei com indisposição. Porque assim, eu vinha. Tipo assim, você tava numa confiança absurda. Era, porque foi em março isso. Então, o Pittsburgh já era em maio. Então faltava menos. Faltava, se eu não me engano, 8 semanas para o Pittsburgh. Uhum. E aí, eu lembro que foi. Acho que 14, 15 de março, alguma coisa assim. Então faltava exatamente 8 semanas para o Pittsburgh. Nossa. E aí eu acordei no dia seguinte com febre. Mas na hora que você sentiu alguma coisa na hora que aplicou, não? Não senti nada. Seguinte, não acordou, febre. No dia seguinte eu acordei e eu achava que era gripe, né? Eu achava que de alguma Porque forma... dá aquele calafrio, não dá? Eu senti muita coisa. Eu senti febre... O corpo bateu todo. quase 38. Oi? Febre e calafrio. E indisposição. Porque antes disso, eu vinha eu tava muito, assim, motivado. Tava fazendo... E do nada eu acordo e, assim, sem vontade de fazer nada, com aquela indisposição. Beleza. Só que ainda assim fiz tudo que tinha que fazer e tal. Inclusive, no mesmo dia, eu comentei com o Cruz, né? Falei, aconteceu isso, eu tô sentindo assim, e eu acho que foi por causa disso, né? E aí ele falou, putz, vamos ver, né? Vamos ver como que desenvolve isso aí. E aí a gente continuou ali, fiz o treino, isso foi numa sexta, eu acho, fiz o treino no sábado. Já ficou roxo assim? Ficou feio? Não, na verdade tava um cara assim, bem pouco. Aí eu já sabia que era ali, né? E aí foram passando os dias e não passava essa indisposição, febre, todos os sintomas, né? Aí eu tive que parar os cardios, porque começou a inchar bastante. Aí você não conseguia fazer os cardios mais. Caralho, que merda. Eu tava indo treinar porque ainda dava pra fazer alguma coisa ali de superior.
Só que passou... Aí dia 20, eu viajei pra Brasília. Com esse problema. Mal. Aí o que aconteceu? Pra ir lá com ele? Aham. Puta, nem pra conseguir gravar, hein? Isso. Dia 19, no dia do meu aniversário, 19 de março. Chegou a noite, eu falei, mano, tá piorando. Tipo, eu com febre, com dor de cabeça, com todos os sintomas de uma gripe mesmo, uma gripe muito forte, né, que derruba você. Já comecei a tomar remédio ali. Antibiótico? Me automediquei. Não, eu tomei anti-inflamatório e um remédio. Cara, acho que os atletas assim. têm que ter na mão algum médico ali já pra receitar um antibiótico na hora, pra ver quando isso acontece. Que aí já segura ali. Mas sabe que o que eu acho que piorou também foi o fato de eu ter viajado, pressão. Já tava com todos esses sintomas, com esse inchaço. Então a viagem. Só piorou. E por que eu tô falando isso? Porque foi exatamente isso. Tava bem por causa dos remédios. Bem entre aspas, né? Mancando muito, mas eu não tava sentindo aqueles sintomas que eu antes de tomar o remédio. Viajei, cheguei lá, passou um pouquinho de tempo assim, eu piorei de uma forma, mano. De uma forma que foi muito foda. Aí, eles, né, que me chamaram, o... Made of Iron. Qual o nome do Bruno. podcast? Made of Iron. Isso. O Bruno, o Jonato. Falcão, isso. Assim, me deram uma assistência muito boa, assim, falaram com o pessoal que eles conhecem da área da medicina, com outras pessoas também. E aí acabou que eu fui receitado com algumas coisas, né? Eu tomei até Bezetacil, pra ter uma noção. Boa, Caralho, mas é antibiótico. Foi? Fui no Kleber Caiado. Antibiótico dá Boas mãos. zerada. Foi em boas mãos. Aham. Não, aí eu tomei um Bezetacil, pra ter uma noção. Eu mesmo peguei lá, eu mesmo apliquei. Você que aplicou? Foi. Mas beleza, aí assim, passou, deu aquela maquiada, digamos. Sim, sim. E aí consegui treinar, mas não tava conseguindo fazer cardio. Então, foi assim, voltei pra casa e aí, de novo, senti uma piora absurda. Caramba, Continuou piorando depois Continuou do antibiótico. piorando. Que merda, mano. E aí eu já tava tomando também outros antibióticos depois do Bezetacil, porque não... E assim, eu sei que eu tomei muito remédio pra dor, eu cheguei a tomar aquele Tramal também. Foi no hospital tirar o doce de leite? Aí eu precisei. Tirar o... Precisei e tal. E aí, assim... Qual que é aquele doce de leite de saquinho lá, o chup-chup? É que ele não é tão pastoso, ele é mais líquido, né? É o chup-chup. Mas assim, as coisas foram piorando muito, porque eu não chegou um momento que eu não conseguia pisar mais no chão. Então, Caralho, eu não conseguia mais nem treinar. E aí eu fiquei nessa, foram 3 semanas, pra realmente eu conseguir falar assim, não, agora eu tô 90% talvez. Agora dá pra fazer o cardio, dá pra fazer o treino. Mas ainda assim tem... E o tem shape regrediu, então... Regrediu bastante. Reteve, ficou... Muito, por causa dos remédios. E assim, meu peso acabou subindo um pouco também. Mesmo, né, mantendo a dieta, mas não tava tendo o gasto calórico do cardio. Imagina você vir e faltar ali mais ou menos 8 semanas, você já tá fazendo uma quantidade considerável de cardio, os treinos já estão intensos também, que sempre são, né? E aí você tem que parar de vez isso, você tem que parar bruscamente. Pô, o físico sente. E ainda assim tomar remédio que acabam afetando negativamente, né, a estética do físico. Põe na tela aí, Gordex. Então, eu fui e... Ali, mas só veio sarar realmente 3 semanas depois, assim, ficar... 100%. Eu não digo Nem 100%, 100%, confortável. Confortável pra voltar a fazer tudo que eu preciso fazer. Falta 3 semanas depois. Os caras vão... Foi dessa cor que saiu? Ou foi rosinha? Ou foi Danoninha? Foi Danoninha ou foi chup-chup? Então... Não tava... Tem um vídeo, E aí? Ô, mano, mostra o vídeo, mano. Vai. Isso é Não, outro aqui não, mas eu em off, pô. Assim, se pegar alguma apresentação minha ali, dá pra ver que tem um... Tem um negocinho. na perna. Não, pô, mas dá pra ver pela bermuda? Não, Porque que a tava com a bermuda bermuda é um pouco curta. mais curta, né? Ah, então um pouco mais baixo a aplicação, você fez. Uhum. É mais ou menos, é porque a bermuda geralmente Você eu pôs sou um uma pouco mais curta. Aham. E é isso, assim, fui...
Imprevisto. Isso acontece. acabou- Já aconteceu com todo atleta, isso aí. Todo atleta já passou por Acontece isso. nas melhores famílias. É. Esse é do bebezinho, ó. Ó, Puta, esse é o Danoninho do bebezinho. Põe na tela, não, que cara. Vai pôr na tela e vai cair a live. Cara. Quem tá na comunidade do Monstro já viu esse vídeo. Esse é o Frutella. É o. Na perna também, né? Sete Belo. Mano, perna sempre dá merda. Vasto sempre dá merda. Mano, perna sempre dá merda, velho. Sem dúvida. E assim, aí eu fui regredir bastante meu físico. Ali precisei fazer o desmame dos antibióticos, dessas coisas, né? Pra voltar 100%. E o Cuts tava assim de tudo, tá? Tava. Você saber o que tá acontecendo. Tava, inclusive ele falou, ó, eu acho que o melhor a ser feito é realmente não ir no pizza, porque vai apresentar o físico muito abaixo, tal, e eu não quero fazer isso, não quero fazer, pô, tipo, já era, foi a competição que a gente decidiu desde o Olímpia, então, pra mim ia ser muito complicado ter que abortar essa missão, né? Essa preparação. Só que, assim, surpreendentemente, eu acho que, sei lá, quando eu voltei ali, falei, ó, agora tá 100%. Agora tá confortável, digamos, né? Pra seguir. Uma semana depois, o Cuts fala, ó, sei lá, uns 10 dias depois, talvez, não lembro exatamente, assim. Ele fala que foi na data de... eu acho que foi 16, ele falou no dia 16 de abril, mais ou menos. Pra mim, sobre a competição, 16 de abril que ia ter uma competição dia 26. E aí ele falou, eu falei, mas você acha que, pô, eu acabei de passar por problemas gigantes. Você tava falando que talvez a gente nem subisse no Pittsburgh e quer competir 2 semanas com antecedência. Verdade, né? Não faz sentido nenhum. Aí eu falei assim, mas ele falou, não, é porque o seu físico, ele respondeu de uma forma absurda, assim, nesse pouco tempo após você parar com os medicamentos e tal, voltar à sua rotina. Então, assim, você regrediu o seu físico num certo ponto, só que ao mesmo tempo, quando você retornou às atividades normais, seu físico, ele respondeu de uma forma que tá praticamente parecido com aquilo que a gente parou já, antes de acontecer tudo.